É o dia mais feliz da minha vida porque tá chovendo, eu amo chuva, a chuva agoa as plantas, é uma bênção divina, lava a alma. E tem gente que não gosta de chuva, mas eu acho interessante esse contraponto. Dias ensolarados ressaltam os dias chuvosos e vice-versa. Aqui no Rio Grande do Sul, muita gente, né, tem essa rixa. Eu gosto do inverno, gosto do verão, mas eu acho que essa coisa é legal. Porque no verão a gente tem cultura totalmente diferente. Praia, comidas diferentes. Inverno temos outro tipo de cultura. Sei lá, comidas diferentes como mocotó, sopa, ficar na beira da lareira, coisa que no verão... Então eu acho interessante essa divergência, assim, porque agrada várias pessoas. Não é uma coisa constante. Quem gosta de inverno mesmo passa o inverno todo esperando o verão, e quem gosta de verão passa... Enfim, é uma coisa que me agrada. Eu tô no conhecimento do princípio das coisas. Questão número 17. O pessoal perguntou por que eu pulo algumas questões. Eu tento não pular, mas eu vejo que, de certa forma, às vezes é muito repetitivo ou aprofundado. E certas pessoas não gostariam. Então eu deixo aqui, ó, as questões. E quem gostaria de se aprofundar mais no tema, já pode ter um ponto de partida, que é o Livro dos Espíritos. Então eu tento fazer o mais sucinto possível e mais acessível, pra gente compreender e tentar não ser tão repetitivo, porque já me cobraram que os vídeos estão longos e etc. Meus pais, né, me cobraram. Conhecimento do princípio das coisas. Questão número 17. O Kardec pergunta: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Resposta: não. Deus não lhe permite que tudo seja revelado ao homem nesse mundo. Aquela mesma resposta que a gente vem tendo, né, sobre a imperfeição dos homens. Que a gente ainda é muito imperfeito para compreender tudo. Questão número 18. O homem um dia ainda penetrará os mistérios das coisas que lhe são ocultas? Resposta: o véu se levanta para ele à medida que ele se depura, que ele se melhora e evolui. Contudo, para compreender certas coisas, ele precisa de faculdades que ainda não possui. Tem certos conhecimentos que a gente não tem ainda. Questão número 19. Pelas investigações científicas, não pode o homem penetrar alguns segredos da natureza? Resposta: a ciência foi dada para seu adiantamento em todos os campos, mas ele não pode ultrapassar limites fixados por Deus. Quanto mais é dado ao homem penetrar nos seus mistérios, mais cresce a sua admiração pelo poder e a sabedoria do Criador. Mas seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete de ilusões. Ele amonta sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa mostra quantos erros se tomou por verdades e quantas verdades se tornou por erros, né? Questão 20. Fora das investigações científicas, pode o homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Resposta: sim. Deus o julga ser útil para revelar o que a ciência não consegue. Não sei se alguém já leu o livro Exilados de Capela. Exilados de Capela conta que certos espíritos estavam num adiantamento científico como o nosso, de certa forma, um pouquinho mais elevado. Só que eles continuaram no mal. Eles não quiseram evoluir. Eles eram bastante adiantados cientificamente, mas moralmente não eram. E aí o livro Exilados de Capela vai contando a história da humanidade contra. Lá nos primórdios, sei lá, os antigos egípcios. O Egito era muito adiantado. Mas aí tu pensa, tem certos mistérios que a gente não sabe, até como é que fizeram as pirâmides, enfim. Só que aí certas pessoas, reis, faraós, eles eram de Capela, que eles eram mais evoluídos. E a gente tem a mitologia grega, que fala, sei lá, os semideuses, né, que nasceram da conjugação entre os deuses, que encontraram as mulheres aqui da terra e procriaram, enfim. Esses deuses a gente poderia interpretar como os de Capela, porque eles eram muito mais evoluídos. Cientificamente, não moralmente. A gente vê, os egípcios eram uma cultura muito evoluída, mas eles construíram as pirâmides com trabalho escravo, né? Então, quanto sangue não foi derramado para aquilo? E aí a gente vê, né, e analisa. O meu pai passando de bike aí. E essa questão é interessante. Nesse livro ele conta que eles estão nessa evolução, que eles conseguem mudar as coisas. Só que aí, o que acontece? A pessoa que é o centro ali do livro, eles começam a fazer científicos com seres abortados. Eles começam a abortar seres para estudar células, entendeu? Eles fazem, cientificamente, eles começam a agir muito mal nesse sentido. Aí eles começam a fazer testes com as células, não digo células tronco, mas eles vão matando muitos fetos, e isso aí vai pesando no débito. Aí chega um momento que o planeta deles não aceita. E aí Jesus, né, vai lá e busca esses seres, né, e eles muito revoltados com isso,
eles têm que vir para a Terra, onde a Terra era primitiva, onde não existia luz elétrica, era o homem das cavernas. Para eles, de certa forma, é uma punição, né? Mas é uma forma que Deus dá de fazer eles terem uma nova oportunidade, porque aquele outro planeta, a média já estava muito alta, as pessoas já estavam... Era o paraíso na Terra, como se diz, né? Então eles foram exilados daquele planeta, para aquele planeta conseguir evoluir mais rapidamente, né? Ficaram lá os que mereciam, enquanto eles voltaram para cá, para resgatar os débitos. À medida que eles foram resgatando os débitos, eles puderam voltar para os seus planetas, entendeu? Lá para o planeta, né, de Capela. Alguns continuaram até hoje. A gente tem também o livro Um Roqueiro no Além, que conta a história do Raul Seixas, e que ele conta que era de lá, de Capela, né, que então a gente vê que muitos daquela época ainda estão aqui encarnados. É interessante esse tema. Por que a gente não conhece todos os mistérios da divindade? Eu acredito por causa disso, pela má utilização. E esse livro eu acho muito interessante vocês lerem. O Exilados da Capela é um livro mais científico, né? Fala sobre as raças que existiam no planeta Terra e etc. Um pouco dos exilados. E esse livro, Exilados por Amor, já é um romance que retrata a história desses personagens que vieram de lá. Aí conta toda a história deles e os outros livros vão vindo de reencarnação em reencarnação. Eu lembro que acho que o último livro, eles ainda estavam, era 1900 e alguma coisa, eles ainda estavam encarnados aqui. Então é muito interessante esses livros, eu indicaria para vocês, né? E pensar, né? Se a gente tem que evoluir cientificamente, mas a gente tem que evoluir moralmente também. Porque a gente quer um mundo melhor. E um dia vai chegar o momento da transição, que já estamos na transição, em que no planeta Terra só vão ficar aqueles que são mansos e pacíficos, como diz Jesus.